Voltando aqui então, pessoal, vamos falar sobre uma outra ferramenta que é fundamental para quem quer ser aprovado, que é o nosso caderno de questões, né? Vamos conhecer aqui o nosso caderno de questões, essa possibilidade de a gente fazer os nossos cadernos de questões através do nosso sistema de questões, né? Então, o nosso sistema de questões, ele está aqui. Vou aproximar a tela para vocês conseguirem ver melhor. E aí eu tenho nessa aba todos os meus cadernos e os meus simulados. Posso clicar aqui, ó, Estratégia Questões, e eu tenho acesso a todas as questões cadastradas no meu sistema. Eu posso filtrar por matéria, por banca, por cargo, tá? Já tinha aqui até filtrado, mas eu vou excluir para a gente conseguir fazer juntos, certo? Formação específica, instituição, área, dificuldade também e escolaridade são as opções que eu tenho para filtrar. Então, por exemplo, supondo que eu queira estudar enfermagem, ó, enfermagem. Eu posso escolher apenas enfermagem, certo? Ou eu posso escolher estudar por questões de conceitos básicos de enfermagem. Então, por exemplo, eu vou estudar aqui fundamentos, história da enfermagem, teorias de enfermagem. Eu posso escolher estudar a disciplina urgência e emergência, tá? Posso escolher estudar assistência em terapia intensiva neonatal, auditoria, processo de enfermagem, bioestatística. Então, supondo que eu queira estudar aqui, ó, enfermagem como um todo. Então, apareceram aqui as minhas questões de enfermagem. Poxa, mas fazer 10.000 questões, nesse momento, não é o que eu quero. Eu vou filtrar mais um pouco. Então, eu vou escolher aqui as questões, por exemplo, da FGV, tá? Então, vou filtrar pela FGV. Certo? Meu sistema encontrou algumas questões. Eu posso tanto clicar aqui, ó, em ver questões e começar a responder todas essas questões, tá? Então, por exemplo, a primeira questão que apareceu aqui pergunta, né, sobre as condições clínicas que constituem contraindicação do aleitamento materno, com exceção de uma. E aí tem infecção pelo HIV, HTLV, tuberculose, doença de Chagas. Então, supondo, vou responder aqui, ó. Tuberculose pulmonar, tá certa, 61% dos alunos acertaram essa questão. Então, a maioria dos alunos está acertando essa questão. Então, essa questão não seria um diferencial na minha prova, porque a maioria acerta. Mas eu posso tentar, supondo que eu tenha errado essa questão, tá? Eu posso conhecer melhor o que o professor tem a dizer para mim a respeito daquela questão. Então, vem aqui, ó, a solução em texto, o professor traz o gabarito e ele começa a fazer uma breve explanação a respeito de cada alternativa cobrada pela banca, tá? Mesmo assim, não consegui entender, eu posso clicar aqui, ó, solução completa. E aí eu tenho uma explicação ainda mais completa a respeito daquele tema. Então, o professor fala das possíveis pegadinhas, o professor fala, né? Por exemplo, no caso dessa questão, ele falou aqui também sobre a questão da imunoglobulina, tá? Que ela pode ser feita aqui em até 96 horas do nascimento. Ele fala do cuidado da criança com a tuberculose, ele fala do tratamento da tuberculose no recém-nascido, tá? Então, ele faz um apanhado mais completo a respeito daquela questão, certo? E aí, outra opção que eu tenho é a seguinte, ó, eu posso vir aqui em cima e clicar em criar. E aí, nessa aba, nesse link, eu posso tanto fazer o meu caderno de questões, como fazer um simulado. Então, por exemplo, vou fazer um caderno de questões. Não quero um caderno com 121 questões. Supondo que a minha prova, né, a prova que eu vou fazer, a FGV vai cobrar
30 questões, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, caderno FGV, sei lá, botar 30 questões, beleza? E aí eu vou filtrar por número de questão. Vou colocar 30. Poxa, minha prova vai ter 30, para que eu quero fazer um caderno com 120 questões? Eu quero um caderno com 30 para ficar mais semelhante, mais parecido com a minha prova. Vou criar esse caderno. E esse caderno que foi criado, ele aparece automaticamente lá na minha área do aluno. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes da gente voltar para lá, o que eu quero que vocês conheçam também? Uma possibilidade muito interessante que é criar um simulado a partir deste caderno. Então, eu posso pegar esse caderno e eu posso fazer um simulado. Bom, eu quero fazer um simulado de 1h45 utilizando as questões desse caderno. Então, eu vou contar quanto tempo eu vou levar para responder, né? Tentando aí acertar o máximo possível de questões, esse caderno com 30 questões FGV. Então, eu vou fazer esse simulado, vou criar esse simulado e ele também aparece lá na minha área do aluno, certo? Beleza? Então, aqui no nosso sistema de questões, nós também temos outras ferramentas, como a mesa de estudo, os objetivos, os cursos, o estratégia questões, o meu desempenho. O meu desempenho é também muito legal, ó. Nesse seu desempenho, você pode comparar o seu percentual de acerto. Olha que interessante, ó. Supondo que eu queira filtrar aqui, ó, 21/2/2023 e a data final 28/8/2023. Clicar em enviar e aí vai aparecer o seguinte, ó. Nesse período que eu indiquei, eu respondi aqui, ó, 80 questões e eu tive um percentual de acerto de 83% das questões, aparece aqui, tá bom? E aí eu consigo mensurar o quanto está esse meu desempenho, certo? Então, voltando aqui para a nossa área do aluno, quando a gente clica nesse caderno de questões aqui, pessoal, automaticamente já aparece essa aba para a gente fazer os nossos cadernos e simulados, para a gente entrar no sistema de questões de estratégia, tá? Não precisa clicar num outro link, não, é só clicar nesse botãozinho que ele já automaticamente gera essa nova aba, tá bom? E aí, quando a gente criou o nosso caderno de questões e o nosso simulado, né? Eles aparecem aqui, ó, caderno de questões, ó, eles aparecem aqui, ó, caderno FGV 30 questões, então eu tenho aqui as minhas 30 questões, esse bonequinho com o tempo indica que é um simulado e quando fica só esse quadradinho, é um caderno tradicional. Então, eu posso programar o meu simulado, por exemplo, amanhã eu digitei que eu gostaria de fazer essas 30 questões em 1h45. Poxa, então amanhã eu vou aproveitar a hora do meu almoço, sei lá, para fazer esse simulado de 1h45. Ou então, quando eu estiver voltando na condução, estou voltando do trabalho, levo 2 horas para chegar em casa. Vou fazer o meu simulado nesse tempo, tá? E aí, você vem aqui, você clica, tá? E aí o sistema traz essa mensagem para você, ó, os simulados reproduzem uma situação de prova com classificação de acordo com a porcentagem de acertos e tempo máximo de duração e para garantir uma experiência mais justa, você tem uma única chance de responder a prova. E aí eu coloquei meu simulado como 30 questões, né, para simular essa prova que hipoteticamente eu farei e vou clicar aqui para iniciar o simulado, tá? Clicando aqui, esse tempo começa a ser contabilizado e eu tenho 1h45 para responder essas questões, certo? Caderno de questões também, ele fica disponível aqui e eu tenho as questões separadinhas, aqui as 30 questões que eu escolhi da FGV separadinhas também, beleza? Certo?
Então, voltando aqui, a gente já falou sobre a maioria das ferramentas. Para encerrar não, quero trazer essa ferramenta aqui também, ó. Os simulados. Os simulados, eles aparecem aqui e eles aparecem também no nosso blog. Então, você pode vir aqui ou você pode ir no nosso blog, a gente vai falar sobre eles em separado. E tem aqui também os cursos exclusivos. Então, os cursos exclusivos, por exemplo, você pode digitar aqui, ó, enfermagem. E aparecem todos os cursos exclusivos para os assinantes de enfermagem. Essa ferramenta aqui só está disponível para os assinantes. Então, são cursos exclusivos para os assinantes. Então, tem aqui, por exemplo, a mentoria com a professora Lígia, tá? Que ocorre na plataforma Teams, mas ela também vem aqui para a área do aluno. Tem aqui, ó, o curso Enfermagem do Zero, tá bom? Também já está bastante rico aqui para quem está começando a estudar um determinado tema e não tem muita familiaridade, pode vir aqui no nosso curso Enfermagem do Zero, que a gente traz aí vários resumões muito interessantes para vocês, certo? E as minhas preferências também aparecem aqui na nossa última aba do nosso site. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Aguardo vocês em uma nova oportunidade. Até lá!